Olá, galera do canal Zico 10. A gente hoje tem um prazer imenso de trazer mais um multicampeão, né, do futebol, e a gente mantendo sempre o sarrafo lá em cima, trazendo grandes convidados. E tem aí o nosso Você Prefere, um dos maiores laterais da história do nosso Flamengo. Eu não tive o privilégio de jogar do lado nesse período, mas acompanhei de perto. Tive o privilégio de ter uma fotografia com ele, eu jogando ainda ele, molequinho, no Maracanã, e depois poder entregar a placa para ele pelos serviços prestados ao Flamengo no dia da sua despedida e ser técnico dele ainda, né? Por pouco a gente não levantou um título lá também, que seria mais um para a coleção dele lá na Índia. Léo Moura, que prazer te receber aqui. Tudo bem com você, meu camarada? Galo, primeiramente, que prazer estar participando aí com você, essa entrevista no seu canal. Eu que não tive a sorte de ter um 10 como você do meu lado. Queria eu ter esse prazer. Mas a gente foi feliz de ter trabalhado junto aí, como você falou, na Índia. Por pouco aí a gente não conseguiu levar aquele título pela campanha que nós fizemos, mas para mim é um motivo de grande felicidade e honra, né? Você sabe aí que eu sou um grande fã seu, da tua família também, então estou muito feliz de estar participando aqui contigo. Tá bem? Tá gostando de ser comentarista ou tá gostando de ser mais empresário? O que você está querendo mais? Galo, assim, é uma experiência nova, né? Porque fui pego um pouco de surpresa assim quando me convidaram, mas cada jogo que a gente faz um comentário, cada jogo que a gente participa, a gente vai desenvolvendo da melhor forma possível. Mas eu sempre deixei claro que depois que eu parasse de jogar, né, eu queria estar inserido no meio do futebol e como um agente, aí eu tô começando, né, um caminho, uma carreira. Lógico, dia a dia vou aprendendo também muita coisa fora do campo, né, porque quando a gente está dentro de campo a gente não sabe o que acontece às vezes fora dele, mas é um caminho que eu sempre quis trilhar e estou nessa caminhada. Ainda mais que tem um círculo de amizade bom, né? E você passou também por muitos lugares, quer dizer, tem livre acesso a grandes clubes do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, do Brasil. Então, eu acho que isso também é importante, né? Você foi sempre um grande profissional, as pessoas te respeitam bastante. Eu conheço bem porque tive a oportunidade de trabalhar, mas mesmo não trabalhando, a gente conhece, sabe, né, a postura do profissional, e você sempre demonstrou isso. Então, só desejo que você tenha muito sucesso aí nessa nova caminhada. Muito obrigado. É isso que você falou, Galo. A gente sabe que nesse meio de futebol todos se falam, todos se conhecem e o que serve sempre o legado que a gente tem que deixar é sempre de ser uma boa pessoa, ter uma boa conduta, e eu, graças a Deus, em todos esses lugares que passei, né, com todos com quem trabalhei ou então joguei contra, o legado é sempre esse, de ser um cara do bem, então as portas ficam abertas. Você é natural lá de Niquite, né? Eu nasci em Niterói, e depois fui... Na verdade, meus pais já moravam em Bangu, né, na Vila Kennedy, e eu nasci em Niterói porque foi até uma ocasião engraçada, porque minha mãe foi no aniversário da minha prima e ela estava grávida já, assim, próximo de eu nascer, e aí a festa era em Niterói, acabou que ela passou mal no dia, eu tive que nascer em Niterói, e aí por isso que o pessoal fala, mas você nasceu, nasci em Niterói, o pessoal meio que não acredita, assim, né, porque, pô, mas nasceu em Niterói por quê e tal, aí tem que contar toda essa história. Sempre bom, né, pô, sempre é um momento importante, pô. Exatamente. Você veio à vida em Niquite, né? É verdade. E você começou no Botafogo? Assim, a minha trajetória, eu comecei com 9 anos na escolinha do Flamengo, né? Naquele campinho que é ali do lado da Gávea ali, era de areia antigamente, né? Hoje é um sintético. Então eu fiquei ali dos
do 9 aos 12 anos, com o professor Eloy e o Silvio. E aí, na época, até o Juan, hoje, né, que está na comissão do Flamengo, jogava ali também na escolinha. E aí, depois, do 9 aos 12, eu fiquei, com 13 anos eu saí para continuar os estudos, assim, porque eu estava dando mole na escola, e minha mãe foi e me cortou, falando, agora você não vai jogar bola, tem que dar atenção aos estudos. Aí eu continuei estudando ali, e aí quando eu voltei de novo para treinar, eu voltei no Botafogo, aí já voltei, aí fiz a base ali no Botafogo, na época do De Aranha ali. Mas aí já campo, né? Já campo. Aí já campo, então, aí já fui direto. Então botamos que você começou no Botafogo e terminou no outro Botafogo. Comecei no Botafogo do Rio e terminei no Botafogo da Paraíba. Então foi assim, uma experiência também boa, assim, é lógico que teve esse momento de pandemia aí, as coisas não aconteceram da forma que a gente esperava, mas tudo serve de lição e aprendizado. Esse período, você sabe que esse período aí, onde é que você fez essa escolinha do Flamengo, esse campo 2, que era de terra, foi o campo que nós treinamos. O time nosso, que foi campeão mundial, que foi campeão da Libertadores, treinamos de agosto até dezembro naquele campo 2, sabia? Porque não tinha campo na Gávea e a gente não queria sair para ir treinar em outros lugares e tal, e que tinha negócio de escola de educação física do Exército, Gama Filho, na Taquara, cada dia um lugar, a gente, não, vamos ficar na Gávea mesmo. Era jogo de 3 em 3 dias, e a gente passou a fazer nossos treinamentos naquele campo ali, meu camarada. Era um campo de terrão, né? Campo de terra batida ali, pô. Terrão. Society, verdade. Só tinha peladeira naquele time também, né? Então ficava mais fácil. Ficava fácil jogar no campo de terra, né, Zico? Muito bom, pô. A gente ia jogar no Defensores del Chaco, no campo do Americano, no campo do Volta Redonda, Olaria. Não era muito diferente, não, pô. Não era, não. Aí quando ia já estava adaptado, né? Por ter treinado ali naquele campo de terra. É verdade. Pô, imagina você fazer treinamento de fundamento, Carpegiani era chato pra cacete, cruzamento, você fazer finalização naquilo ali. Pô. Aí quando pegava o campo bom, deitava e rolava, né? Era. Você foi São Paulo e Palmeiras, em São Paulo, Vasco, Fluminense e Botafogo, né? Queria que você falasse um pouquinho, né, desse período de você nesses times, né? Do 3 do Rio, qual o momento que mais marcou, e lá de São Paulo e Palmeiras também, pô. Assim, galera, na verdade, eu tive ainda uma passagem pelo Palmeiras em 2002, né? Porque na época na verdade, em 2001, eu estava jogando pelo Botafogo e aí eu tinha acabado o meu contrato, né? Estava prestes a renovar com o Botafogo e aí fui convidado pelo Vasco através do Romário de Eurico a ir para lá. E aí fui para o Vasco, tinha feito um contrato ali de 1 ano, né? Até o final do ano, de 2002. E aí, num jogo que eu fiz contra o Palmeiras, no torneio Rio-São Paulo, que na época tinha, né, esse torneio Rio-São Paulo, o Palmeiras me convidou, né, o Luxemburgo tinha me visto, eu, assim, garoto, né, menino, né, tava bem, tava dando assistência, fazendo um bom campeonato, e aí quando ele me convidou para ir para o Palmeiras, e aí o Vasco naquela época assim estava passando um pouco de dificuldade, né, financeira para poder pagar o salário, e eu começando, querendo juntar uma graninha aí para poder ajudar a família, e quando o Palmeiras me fez o convite, eu fui para lá com o Vanderlei, né, até também pelo nome, pela história do Vanderlei, e aí fui convidado para lá, e aí acabou que na terceira rodada o Vanderlei saiu e foi pro Cruzeiro, e naquela época não tinha essa coisa de 7 jogos, e aí depois você ainda pode, né, ser transferido, e aí acabou que eu fiquei aquele ano no Palmeiras, e no ano seguinte o Oswaldo me convidou para poder ir para São Paulo, né? O Oswaldo de Oliveira era técnico,
O pessoal fala que eu só pulei o muro, né? Que é um CT colado no outro. Colado no outro lá, né? Então, morei no mesmo lugar, mas ia só CT diferente. Às vezes passava um pouco assim, porque estava tão acostumado a ir num CT, quando passava eu falava, caraca, tem que voltar aqui, porque o CT agora é o anterior, porque o do Palmeiras é antes do São Paulo, né? E às vezes acontecia isso. Mas foi assim, foi uma boa passagem, Zico, eu, assim, em São Paulo. É lógico que eu queria ter um pouco mais de sequência, assim, até jogando pelo São Paulo, mas eu tive uma lesão de pubis que me deixou um período de fora, e aí acabou eu voltando para o Fluminense em 2004, né, quando o Celso Barros me convidou para fazer parte daquele time da Unimed, e eu com Romário, Edmundo, Roger e Ramon, esse quarteto aí que me deixou um pouco de cabelo branco, muito novo. Mas foi uma experiência boa, né? Assim, você fica vacinado, né? Você vai aprendendo, amadurecendo a cada momento ali. E até quando eu fui para Portugal, para o Braga, e aí, eu já com a ideia de ficar mais tempo em Portugal, quando me veio o convite do Flamengo, né? Que o Ibson tinha sido vendido para o Porto na época, o pessoal do Flamengo estava lá. E aí o seu Laís estava lá, e aí falou com eles, e aí foi quando eu vim para o Flamengo em 2005 e fiquei todo esse período, né? Então, assim, acho que foram passagens boas. Antes de chegar ao Flamengo, eu não tinha conquistado nenhum título ainda, né? Tinha só chego na final São Paulo e Corinthians, que nós perdemos a final, e aí foi quando eu vim para o Flamengo em 2005, e quando eu comecei a ganhar os títulos aí. Então, assim, as passagens marcantes são sempre, né, pelo Flamengo, porque foi quando eu comecei a conquistar meus principais títulos, e aí sempre coloco esse momento como mais marcante da carreira, quando você é campeão, né? É verdade. E depois também, mas Grêmio e Santa Cruz também você teve grandes conquistas, né? Tive. Assim, foi no momento, Zico, que assim, acho que poucas pessoas esperavam que eu fosse dar a volta por cima, até porque quando eu saí do Flamengo, e aí quando eu fui para os Estados Unidos, na minha despedida, e quando eu voltei, eu não podia jogar aqui no Brasil mais, foi quando aconteceu aquele seu convite para ir para o Goa, né? Para ir para a Índia, porque todas as janelas estavam fechadas, e a gente foi para aquele desafio que foi, para mim, assim, eu sempre conto para os meus amigos que foi uma lição de vida, né? Que você vive ali na Índia, ali, muitas pessoas, assim, não tem noção do que é aquela pobreza, né? Aquela miséria que a gente, né, via, infelizmente, mas com pessoas que, tem um carinho grande por brasileiro, né? A gente via lá, eu via o pessoal com você, então. E aí, quando eu voltei, né, o Espinosa, nosso saudoso Espinosa, tinha me feito um convite, que ele estava num time pequeno em Santa Catarina, em Blumenau. Falou, poxa, Léo, vem me ajudar aqui, é um projeto com os empresários e tal. Eu falei, eu vou descansar um pouco. Ele, não, vem me ajudar aqui, vem me ajudar. E acabou que eu fui para lá e fiquei 3 meses, o máximo que eu fiquei. Aí foi quando o Santa Cruz me convidou, né, o Grafite me fez o convite junto com a diretoria. E aí eu já com 37 para 38 anos fui para Santa Cruz, aí cheguei lá, ganhei a Copa do Nordeste estadual, e aí com 38 anos eu fui parar no Grêmio, cara. O Espinosa me levou para o Grêmio. Então, assim, onde ninguém imaginava, por eu ter tido esses momentos assim de estar em times menores, e aí eu fui para o Grêmio com 38 anos e lá fiquei 3 anos. Aí, né, conquistei a Libertadores com ele, Recopa, né, Campeonato Gaúcho. Então, assim, foi meio que vou te dizer assim, uma ressurgida, né, do futebol, desse momento que eu saí do Flamengo até passar por Santa Cruz e Grêmio. E eu vou confidenciar aqui que a gente só perdeu o título porque o Léo Moura, que foi o melhor jogador do campeonato, né? Eu dei uma colher de chá para ele, vai jogar de 10, vai armar meu time, nada de ficar lateral correndo atrás de ponta, chega, vai armar esse time, e a gente fez um campeonato maravilhoso, fomos para a final, e quando o cara que jogava todas e tal, aí quando tinha 20 minutos de jogo, nosso time muito bem, o Léo teve uma distensão muscular, a gente já tinha perdido o nosso artilheiro com 2 minutos, que teve uma pancada na cabeça, que teve para o hospital, e acabamos perdendo o título do 3-2, depois de estar
2-1, faltando 2 minutos, sofremos um gol com a mão, que o juiz, sem vergonha, japonês, está aqui até hoje, que eu não perdoo ele. Se tivesse o VAR, não tinha acontecido, né? Se tivesse o VAR, não tinha acontecido. Não, pô, foi descarado. O cara deu um soco na bola, tipo Maradona na Copa, né? E empatou o jogo. E depois aquele tumulto, nosso time desordenado, acabou sofrendo o terceiro gol, mas foi uma experiência boa, uma importante para você que ganhou confiança, voltou bem, voltou para o Brasil com, né, aquela segurança para continuar a sua carreira. E isso é muito legal. E aquilo que você fez pelo Espinosa, ele fez para você no Grêmio, né? Você foi lá ajudar ele, ele veio depois e retribuiu. Nosso eu falo isso para todo mundo, né? Eu falo isso para todo mundo, que foi assim, uma ajuda que, não intencional, né, Zico? Porque eu não sabia o que ia acontecer, mas pela pessoa, né, pelo que ele sempre representou para mim, um cara que eu trabalhei com ele no Fluminense, trabalhei com ele no Flamengo e depois fui trabalhar com ele no Metropolitano e Grêmio. Então, assim, tive passagens ótimas com ele. O Espinosa sempre foi um cara muito especial. E aí acaba que em 2017 ele me convida para poder, né, estar naquele time do Grêmio. E foi um timaço, né? Marcou história, né? Meu querido companheiro Renato Gaúcho, que, né? Esse aí. Você é um cara fantástico. Assim, eu nunca tinha trabalhado com ele, mas esses 3 anos que eu fiquei com ele lá foi assim, foram anos que com certeza serão inesquecíveis pela pessoa, né? Pela gestão que ele faz de grupo. Eu acho que assim, são pouquíssimos, raros treinadores que conseguem fazer a gestão igual ele faz de grupo, a pessoa que é. Então, acho que eu tenho só gratidão por ele, né, por ter me acolhido bem também no Grêmio. Você lá teve Libertadores, Recopa e dois estaduais. No Santa Cruz, Copa do Nordeste estadual. O que você pode contar aí dessas conquistas marcantes? Porque a Copa do Nordeste, quem conhece bem sabe a importância dela, né? Porque eu estava lá no Esporte Interativo, quando começou, fui a eventos deles, comentei uma final que teve entre Ceará e Bahia, lá em Fortaleza, e foi um espetáculo, né? Então, é uma conquista marcante também, como se fosse um campeonato brasileiro para eles lá, né? Com certeza. A Copa do Nordeste tem muita visibilidade, né, Zico? Ali, os times do Nordeste é obcecado para ganhar essa taça e ali no Santa Cruz a gente marcou história ganhando essa Copa do Nordeste. Foi difícil, assim, a gente decidiu com o Campinense lá dentro, né? É um time que sabia jogar muito bem dentro do seu estádio, torcida, né, sempre fazendo muita diferença, e a gente consegue ganhar essa Copa do Nordeste aí pelo Santa Cruz, né, depois de ter ganho o estadual também contra um maior rival, que foi contra o Sport. Então, assim, foi um momento também marcante, porque você entra na história de um clube do Nordeste do tamanho de Santa Cruz, né? Então, sempre quando eu vou ali a Recife, você é sempre lembrado, né, Zico? Então, eu fui agora há pouco tempo lá visitar o clube, então você vê os quadros, você vê as fotos, então, assim, isso que é gratificante, né? Então, foram 2 campeonatos importantíssimos. E aí, quando eu vou pro Grêmio, né, Zico, assim, todo mundo sonha em ganhar essa tal Libertadores. Eu queria muito ter ganho com a camisa do Flamengo, que era o meu maior sonho, né, conquistar a Libertadores com a camisa do Flamengo, mas não foi possível. Eu fui ganhar com a camisa do Grêmio, né, assim, logo assim, quando eu cheguei no aeroporto, a primeira pergunta do repórter veio, qual é a sua ambição aqui? Eu falei, eu vim para ganhar a Libertadores. Acredito que Deus colocou essa oportunidade na minha vida aí com 38 anos, quem sabe aí conquistar uma Libertadores com o Grêmio vai ser o maior presente da minha vida. Em 2017 a gente teve aquela linda conquista da Libertadores, né, pelo time que a gente tinha, a forma que o time jogava. Então, assim, eu sabia que em algum momento ali um título importante viria, e veio a Libertadores, né, porque são jogos, você sabe, difíceis, e teve um jogo que eu até comentei com os amigos dentro do vestiário, que foi aquele jogo
Ai, rapaz. Barcelona, lá, que o Marcelo Groy fez aquela defesa assim, que ninguém esperava, aquela defesa ali milagrosa. Eu falei, cara, agora esse título a gente não perde mais. E aí, assim, o grupo também era muito bom. O grupo, assim, o time sabia jogar de uma forma que não dava chance para o adversário contra-atacar, sabe? Já perdia, já marcava lá em cima, então estava muito encaixado. E com os jogadores de qualidade que tinha, né, aí facilitava. Então, aquela conquista ali contra o Lanús foi, assim, uma das maiores conquistas minhas, né, do futebol, porque Copa, se você ganha o brasileiro é muito importante, Copa do Brasil também. Graças a Deus tive a oportunidade aí de ganhar duas, né, vestindo a camisa do Mengão, mas uma Libertadores é um campeonato que você sabe bem disso, que marca muito a história. Você não acha que essa conquista da Libertadores do Grêmio tem muito a ver também com aquele brasileiro de 2009 no Flamengo, de jogadores que estavam meio desacreditados em outros lugares, e no Flamengo estavam até desacreditados dentro do próprio Flamengo, e de repente Exato. Se juntaram e deram aquela arrancada final, e no Grêmio a mesma coisa. Só que o Grêmio, o Renato trouxe escolha a dedo e deve ter passado isso. Pô, cara, é uma oportunidade de ouro, vamos com tudo, e eu acho que é uma coisa muito, muito parecida essas duas conquistas. No Flamengo a gente sabia que tinha um bom time, mas a gente não estava acreditando em nós mesmos, né? Porque você vê que na reta final ali, quando o time, cada um olhou pro outro e falou, pô, a gente tem um time que pode chegar. E aí a gente foi, né, jogo a jogo ali, buscando os objetivos, os adversários não conseguindo, né, se distanciar. Na época, se eu não me engano, o Palmeiras estava com acho que 10 pontos aí na frente, se eu não me engano, 3 vitórias. E aí eles tropeçando e a gente chegando, e quando a gente foi ver, estava no nosso colo. Falei, pô, agora a gente não pode perder esse título. Então, assim, com jogadores, né, pô, Adriano, Pet, Zé Roberto, você vê que jogadores de muita qualidade, que a gente era só olhar para dentro de si que a gente via que a gente tinha um time competitivo para isso. Então, era só acreditar. E no Grêmio é a mesma coisa, né? No Grêmio, a gente tinha aquele time que, assim, os jogadores que vieram, que o Renato escolheu a dedo, como você falou, fui o Cortez, Jael, o Cícero. Então, assim, foram jogadores que, para alguns, assim, estavam desacreditados, né, que poderia não render, e a gente faz parte daquele grupo, cada um da sua forma ali, sendo peça importante naquele título. Então, o Renato conseguiu mesclar isso, né, ter jogadores ali que já estavam ali no Grêmio, da conquista de 2016, da Copa do Brasil, e os jogadores que ele escolheu para fazer parte, e aí que se juntou àquele grupo de qualidade e consegue ganhar a Libertadores. A gente fez um pedido aí, o pessoal, pelas redes sociais, para mandar perguntas para você, e a Babi Zavarese, que nos ajuda aí, tem essas perguntas. Babi, agora é com você. O que a galera mandou aí para o Léo? Olha, muita gente mandou pergunta nas nossas redes sociais, o @canalzico10 no Instagram, Twitter, Facebook e comunidade do YouTube. Nós separamos 4. Sim. O Marcelo Dalla, da comunidade, perguntou: na sua opinião, quais foram as melhores duplas de laterais, esquerda e direita, que jogaram no Flamengo? Cara, que pergunta é essa, hein? Rapaz. As melhores duplas, assim, eu não posso jamais esquecer, porque foram, assim, eu acompanhei pouco, né? Era pequeno, mas Leandro Júnior, e assim, eu consigo me colocar aí um pouco lá nesses halls de laterais, eu e o Joãozinho, né? Eu tenho que me colocar nessa, né, Galo? Porque, assim, foi uma dupla que com certeza marcou história também. A gente fez uma dupla que teve muito sucesso, o Juanzinho, um grande companheiro. A gente conseguiu marcar, né, essa época aí vestindo a camisa do Flamengo, porque eu falo sempre para os caras, normalmente os times sempre têm a criação do meio, né? E na nossa época as criações eram pelas laterais, né? O Flamengo conseguia sair muito bem ali pelas laterais. Então, e a gente ainda conseguia atacar alguns momentos de jogos aí, fazer gols. Então,
eu falo assim que nós fomos uma dupla completa ali vestindo a camisa do Flamengo. Teve ainda Jorginho e Leonardo. Jorginho e Leonardo, exatamente. Jorginho e Leonardo também, que foi uma dupla. Pô, esse cara aí brincava de jogar bola. Rafinha e Felipe Luiz agora, outra. Fizeram outra dupla excelente, né, Zico? Você vê que, assim, jogadores mais velhos, né, assim, considerados mais velhos, depois de seus 30 anos, você vê que o Rafinha também veio com o Felipe Luiz, jogaram ali, vestiu a camisa do Flamengo e assim, não teve problema algum, né? Tiveram sucesso aí. A gente fica feliz por isso, né? Nós, como um verdadeiro rubro-negro, a gente fica feliz. Verdade. Beleza. O J. Vitor SLZ_ no nosso Instagram perguntou: você prefere Maracanã ou Arena do Grêmio? Não, Maracanã é o palco onde todo mundo sonha em jogar, né? E eu, assim, fui feliz em ter conquistado grandes títulos ali dentro do Maracanã. Então, o meu primeiro título foi dentro do Maracanã. Então, eu coloco o Maracanã como o preferido. O Nicolas N. perguntou: era difícil lidar com o Pet e o Adriano nos treinos? Já vi que o Pet é um cara mais sério e o Adriano mais resenha. Pô, pelo contrário, eram dois caras assim que eram super tranquilo de lidar dentro do treinamento, dentro do jogo, mas eram pessoas que cobravam muito, né? O Pet, mais do jeito dele, que eu costumo falar que o Pet era o chatinho da turma ali. Se ele falasse que tivesse uma caneta vermelha, mas ele falasse que era azul, se tu discordasse, ficava aquela discussão. Aí era difícil dele dar a mão à palmatória, mas era um cara assim que brigava pelo grupo, estava sempre ali querendo o melhor. Então, assim, foram dois caras que eu trabalhei, que nós trabalhamos ali no Flamengo, ali, que foram super tranquilos, Adriano e Pet. A última pergunta é do Rian Pablo 07. Qual gol do Zico você prefere? Pô, tem muitos. Que isso, para escolher um é até difícil, mas é um que eu sempre gosto de ver e às vezes fico vendo aqui no YouTube, galão. Aquele gol de falta contra o Santa Cruz, para mim, aquele goleiro acha que você vai meter aqui por cima da barreira, você coloca no canto dele. Então, aquele gol ali, assim, eu fico com um dos meus preferidos, que a batida foi perfeita no canto que o goleiro estava, então é difícil demais. Show de bola. É isso, Zico. Eu vou até aproveitar que ele me deu essa moral aí dos gols de falta, né? E você bateu falta, né? Eu só queria saber o seguinte: você fez gols de falta e tal, mas você treinava? Treinava, Zico, eu treinava. Eu gostava de treinar, né? Eu sempre gostei de treinar, mas aí depois começa a vir Pet, aí começa a vir Renato Abreu, jogadores também que batia muita falta, né? Falava, caraca, a prioridade é sempre dele, né? Eu tô ali, eu sou lateral, sei bater quando precisar, inclusive tem até um jogo no Maracanã que você lembra que foi contra a Universidade do Chile, que eu faço um gol de falta, você estava até no Maracanã. E assim, sempre que tinha oportunidade ali, eu sempre pegava os goleiros ali e ficava treinando umas faltas. Agora a gente vai dar uma daquelas do Você Prefere. A gente falou um pouco da sua carreira, falta falar do Mengão, vamos deixar para o final, a galera ficar ansiosa aí desse momento. Qual é o melhor o melhor moicano? É você ou Neymar? Eu vou ficar com o meu, né, Zico? Eu que comecei essa história, né? Eu que comecei a colocar esse penteado aí. E o Neymar foi colocando e foi mudando. Cada hora ele vinha um moicano de trança, outro moicano depois louro. Eu não, eu sempre mantive o moicano ali, mas sempre pretinho ali. Mas ele era um cara que sempre inovava no moicano. Você prefere jogar de ala ou de lateral? Zico, eu, assim, o ala tá mais perto do gol, né? Facilita você fazer os golzinhos, né? Mesmo que eu, como lateral, sempre
chegava ao gol ali, mas jogar de ala é bem melhor. Hoje, né, 2 que jogaram aí depois de você no Flamengo, o Isla ou o Rafinha? Rafinha, sem dúvida. Eu, assim, escolho ele como um dos grandes laterais também que fez parte aí da história do Flamengo, mesmo com pouco tempo de casa. E agora ele seguiu o seu caminho, foi lá no Grêmio também, né? Tá lá. Tá indo bem. Você foi convocado para a seleção poucas vezes, né? E um período também que estava difícil ter brecha e tal. Agora, na seleção, quem você prefere? Jorginho, Cafu ou Daniel Alves? Cara, que pergunta, hein, Zico? Você deu essa respirada. Não, eu sou fã, eu vou falar de quem eu sou fã, que eu gosto muito, apesar de respeitar muito, Daniel Alves pela história, Cafu, mas o Jorginho, para mim, sem dúvida, foi um cara que assim, para mim, foi um dos grandes laterais, um dos maiores laterais que a seleção também teve. Você morou em 3 países da Europa, jogou lá, né? Jogou na Bélgica, na Holanda e Portugal. Qual é a melhor comida que te dá mais saudade? Rapaz, assim, na Bélgica, eu acho que eu comia muita massa, né, cara? Eu sempre comia, sempre quando ia para o restaurante, gostava de comer uma lasanha que eles tinham lá. Então, assim, eu sinto muita falta, né, das comidas, do lugar, mas eu fico a Bélgica, assim, como lugar que eu tenho mais saudade das comidas. Você deixou muita gente na cara do gol, consagrou muito atacante aí. Ia lá no fundo, levantava aquela bolinha e os caras só cumprimentavam. Quem que você acha que consagrou mais? O Adriano, Romário ou Wagner Love? Romário. Acho que foi o jogador que eu dei mais assistência, né? O Adriano e o Love, assim, eu dei poucas assistências. O Romário eu dei mais, assim. Mas o posicionamento eu sempre falava para ele que era o mesmo, né? Assim que eu fosse ali na linha de fundo, eu sempre cruzava aquela bola ali na marca do pênalti. E aí eles já sabiam, mas o Romário foi um cara que mais fez gol ali com o meu espaço. Não. Quem era o mais fominha? Você já falou aí de um Ronaldinho ou Pet? Cara, acho que o Pet era mais fominha, cara. O Pet sempre foi muito mais fominha. E o mais resenha? Toró, Zé Roberto ou Angelim? Toró. Esse aí tá na primeira prateleira. Torozinho sempre foi um mais resenha da turma. Alguma história interessante aí dele? Teve um jogo que a gente foi jogar no Uruguai, se não me falha a memória, contra não sei se foi contra o Defensa, alguma coisa assim. Aí ele numa bola lá, acho que ele discutiu com ele e tal, que isso, cara, vai prejudicar o time, não sei o quê. Tá bom, aí entramos pro vestiário, aí ele chateado porque tinha sido expulso e pelo que o Renato Abreu ali brigou com ele. Quando o Renato Abreu passou para ir sentar, ele botou o pé na frente. Rapaz, deu uma confusão no vestiário. Eu falei, Toró, você desse tamanho, cara, tu quer arrumar confusão com o Renato Abreu, o cara vai te engolir no pau aí, cara. Ele, não, mas ele não pode me xingar dessa forma, não é só porque eu sou pequeno que ele vai falar dessa maneira. Cara, ele era muita resenha, Zico. Aí depois ficou tudo certo. Acabou dando certo, né? Quais aqueles pontas que enchiam mais o saco, que vocês falavam assim na véspera, amanhã tem que me cuidar mais, não vou poder subir tanto, eles não vão poder me marcar, porque esse é o que tem que marcar. Teve algum. Neymar era um deles, né, Zico? Porque sempre quando a gente jogava assim contra o Santos, a gente tinha que estar próximo, né? Então, era jogador. Michael Suel, na época do Botafogo, também era um carinha que dava muito trabalho quando jogava pelo lado ali. Então, esses jogadores assim de qualidade, você sabe bem, né, Zico? Tem que sempre tá marcando próximo ali, tem que sempre antecipar a jogada, porque pega esses caras e deixa virar, você sabe que vai ter trabalho.
E você trabalhou com 3 técnicos, 3 ex-jogadores que acredito tenha sido muito importantes para você. Joel Santana, Andrade e o Renato Gaúcho. Esse não precisa escolher, não. Eu queria que você falasse um pouco das virtudes de cada um, né? O que eles te ajudaram. Assim, Zico, o Joel Santana, eu sempre falo que ele enxergava o jogo como ninguém, né? Para levar para dentro do vestiário depois que acabasse o intervalo. Ele conseguia identificar os pontos fracos assim da equipe adversária, né, durante o jogo, e quando ele falava para fazer o que estava tudo anotado naquela prancheta dele, sempre dava certo. Então era um cara assim que enxergava o jogo assim como ninguém. O Andrade, aquele jeito dele na calmaria, né, na tranquilidade, tudo na base da conversa. Então foi um cara assim muito importante naquela nossa conquista, porque ele sempre da forma dele, né? Andrade fala pouco, você sabe disso, e quando fala baixo, e ele sempre naquela calmaria, né? Sempre nos orientava ali. Então é um outro cara que foi muito importante para mim, né? Pela confiança que você me deu. E por último agora, a última passagem minha no Grêmio ali, a passagem que eu tive pelo Grêmio, o Renato com esse jeito, né, de paizão, de saber o que o jogador precisa no momento, né, saber extrair do cara através de uma conversa, de uma confiança, ele sempre colocava cada momento assim um desafio para o cara, né? Tinha que ser sempre o melhor no outro jogo. Então são 3 caras aí que com qualidades assim e que sabe realmente o que o jogador precisa. Sabe a hora de dar bronca do jeito deles, mas também sabe a hora de fazer o carinho do jeito deles. Você é um jogador que tem mais de 500 jogos com a camisa do Flamengo, quer dizer que dá uma média aí, são 10 anos, quase mais de 50 jogos por ano. Você sabe se está entre os 10 maiores que vestiram a camisa do Flamengo? Estou em sétimo, 519 jogos. Só não dava para passar o Júnior, né, Zico? Porque 800 e pouco, como é que vai passar? O Júnior, 800 e poucos jogos, não tinha como, né, Galo? Pô, muito jogo, verdade. Cara. Pô, é verdade. Eu venho em segundo, ainda consegui chegar a 700 e pouco. 700 também, né? Pô, e assim, você saiu também, né, Zico? Saiu saí 2 anos. Então. Porque senão acho que tinha chego também. A gente conseguia jogar mais jogos, né? Assim, eu botaria aí, talvez se não tivesse tido problema no joelho e também não tivesse saído, botaria aí mais uns 150 jogos. Com certeza. Você ficou de 2005 a 2015, ganhou Copa do Brasil 2 vezes, ganhou Brasileiro, ganhou Carioca, foi tricampeão carioca, né? E do campeonato de 2009 você já falou, a gente já falou aqui. Eu queria que falasse um pouco dessas Copa do Brasil, né? Porque o Flamengo demorou muito a ganhar, ganhou a primeira com o Júnior e depois vocês ganharam 2. Então, como é que foi isso aí, né? Você fazer parte de um tricampeonato e fazer parte de 2 Copas do Brasil, né? A primeira, para mim, sempre inesquecível, né? Que foi em 2006, ainda em cima assim, do maior rival, né, Zico? Foi o Vasco, né? O Vasco, naquele momento, no ano ali, o Vasco vinha até melhor que o Flamengo, né? E teve aquela parada, e aí a gente foi com o Ney Franco para fazer uma mini pré-temporada em Manaus, onde ele conseguiu ali dar uma carga assim, boa de treinamento e ajustar o time. E aí quando a gente veio para aqueles 2 jogos da finais, né, ele foi melhor nos 2 jogos, tanto é que no primeiro jogo a gente conseguiu colocar uma vantagem. Então assim, o nosso time também era um time que estava muito encaixado, né, na reta final a gente conseguiu encaixar bem o time, e aí a gente conquista essa Copa do Brasil aí com um gol, né, até do Juan, que era lateral, eu chuto, a bola bate, volta e ele faz o gol. Então você vê, os 2 laterais estavam
praticamente quase perto da área do Vasco ali. E aí depois veio a conquista de 2013, né, Zico, onde assim, pouquíssima gente acreditava, até o nosso treinador que estava na época, foi quando o Mano deixou o Flamengo, e aí entra o Jaime, né, e aí o Jaime consegue dar uma sequência ao nosso time, e a gente faz aquele jogo contra o Atlético Paranaense, que foi até no campo do Paraná Clube. O jogo estava difícil, estava amarrado, os caras saíram na frente ali. A gente sabe que jogar em Curitiba era sempre muito difícil, né, jogar contra esses times. E aí a gente consegue um gol do Amaral, que não tinha feito um gol no ano. Ele acerta um chute lá de fora da área, a bola vai na gaveta, a gente consegue empatar aquele jogo e traz a decisão para o Maracanã. Então a gente sabia, né, trazendo a decisão para o Maracanã, o apoio da nossa torcida, e aí a gente aqui consegue fazer um grande jogo, né, a Paulinho ali estava bem, Hernani, estavam voando naquele ano, e a gente consegue esse tricampeonato, né, da Copa do Brasil, eu conquistando o bicampeonato. Então foram conquistas assim muito marcantes. Eu, como nesse ano aí, 2013, como capitão da equipe, poder levantar a taça da Copa do Brasil, com certeza é um momento inesquecível. Gastou muito desodorante, né? Toda hora levantando taça. Levantamos muitos ali, cara. Como é bom. Zico, eu falo para os caras assim, como é bom ser campeão, né, cara? Como é bom ganhar. Assim, você vê que todo sofrimento, todo aquele momento que às vezes você tem que se privar, mas quando você conquista um título, você sabe bem disso, não tem preço que pague isso, né? É verdade. Agora, para encerrar, cara, eu queria que você escolhesse aí uns 5 gols teus, se quiser escolher mais, que a gente botar aí no meio dessa entrevista, alguns gols marcantes que para você não precisa ser só do Flamengo, não, é o gol da sua carreira. Claro. E a gente vai procurar aí, né? Eu gosto do gol, esse gol que eu até relatei para você, esse gol de falta no Maracanã, foi pela Libertadores contra a Universidade do Chile, se não me falha a memória. Tem um gol também que eu faço contra o Cruzeiro, dentro do Maracanã, que o Toró também ajeita de cabeça, eu pego de primeira. O primeiro gol na Libertadores do Grêmio também foi um gol, para mim, muito importante, que ali a gente consegue abrir, né, a caminhada do título. Tem um outro gol que é contra o Náutico, nos aflitos, que é um gol também de fora da área. Eu acho que esses gols, assim, esses 4 aí são... Esse contra o Náutico foi pelo Santa Cruz? Não, foi pelo Flamengo e Náutico. Flamengo e Náutico. Flamengo e Náutico. Ah. E aí, se puder colocar um lá na Índia, né, tem um golzinho lá, a gente pode buscar aí, assim, um golzinho lá na Índia. Correr atrás lá no Goa, né? No Goa, exato. Obrigado, Léo. Foi ótimo aí esse papo. Obrigado por você ter participado aí com a gente. Obrigado pelo convite. Para mim, foi uma alegria enorme, né, poder também ver aí, mesmo que seja de longe. E quando estiver aqui, vamos nos ver aí para a gente dar um abraço. Tá bom? Um beijo para todo mundo aí. Obrigado. Vamos lá fazer o desafio de falta, cara. Vamos lá. Um abraço, Léo. Tudo de bom. Lembrança família. Obrigado. Se cuida aí.